Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luísa e eu faço parte da Enactus EA USP e do Projeto Canário. E hoje eu estou aqui junto com a comissão do projeto para dar o início ao que a gente chama de Canário na Rede, que vai ser uma série de oficinas, sendo que a primeira delas, que vai acontecer hoje, tem o tema de preconceito. Bom, eu cheguei aqui só soltando informação, então agora eu vou explicar para vocês um pouco o que é o Canário na Rede e quem somos nós. Nós fazemos parte do Projeto Canário. Eu não sei se vocês lembram, mas ali no finalzinho de julho, começo de agosto, a gente propôs uma atividade para vocês. Não sei se todo mundo participou, mas a proposta da atividade era que vocês desenvolvessem a logo para um projeto que vai atuar na Fundação Casa com oficinas de barbearia. Esse projeto é o mesmo Canário que está aqui hoje, só que como a gente está nessa época de pandemia, de isolamento, a gente não consegue entrar efetivamente na fundação, não tem como a gente desenvolver essas oficinas de barbearia. Então a gente resolveu interagir com vocês de uma forma diferente. E a forma que a gente encontrou foi por meio do Canário na Rede, que como eu tinha dito no comecinho, vai ser uma série de oficinas, na verdade 6, quinzenais e de temas variados, que vão desde empreendedorismo até temas que a gente enfrenta do nosso cotidiano, né? Que como preconceito, que é o tema dessa primeira oficina. Bom, e como vai funcionar? A gente vai dividir essas oficinas em 3 partes, sendo que a primeira dela, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco do retrato de determinado tema na arte e na cultura. Então, o tema dessa primeira parte é Retrato do Preconceito na Arte. Para ilustrar melhor o que é o preconceito e para ajudar vocês a enxergar o que é isso, a gente escolheu uma música que se chama Rap da Felicidade, de Cidinho e Doca. É uma música antiga, mas que fez e faz ainda muito sucesso nas festas. A gente trouxe para vocês refletirem. Então, primeiro vamos escutar e depois entender um pouquinho melhor sobre a letra. Agora que a gente escutou toda a música, a gente vai analisar e entender um pouco a letra, porque não se trata apenas de escutar uma música, né? A gente tem que entender que mensagem que ela quer passar. Então, bom, agora a gente vai entender um pouco da letra, né? A música começa direto com o refrão aí, onde o autor diz: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Nessa estrofe fica muito claro 2 aspectos principais, que são a violência e o preconceito. A violência, ela fica implícita no momento em que o autor diz que um dos desejos dele é andar tranquilamente ali na comunidade onde ele mora. Ou seja, fica subentendido que ali é um ambiente muito violento, que atualmente ele não consegue ficar tranquilo, ele não consegue ir para casa tranquilo. Então, a violência fica implícita aí nesses 2 versos que estão grifadinhos primeiro. Bom, já o preconceito, ele fica implícito nos 2 últimos versos, onde o autor diz: e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Porque muitas vezes a sociedade, ela tem um preconceito com essas pessoas que moram nessas comunidades, que fazem esse pobre, né, acreditar que ele não tem um lugar ali no mundo, que ele não vale a pena tanto quanto essas outras pessoas veem. Então fica aí também uma crítica social um pouco subentendida. Agora a gente vai partir para a segunda estrofe. A gente não colocou a segunda estrofe inteira, a gente só colocou essa segunda parte dela, porque é onde estão os pontos mais marcantes aí que vale a pena citar. Nessa, a gente também consegue perceber a violência e o preconceito. E além disso, a gente também percebe um pouco do descaso das autoridades com essas comunidades. O preconceito, ele fica bem implícito no começo, quando o autor diz: enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado e esculachado na favela. Ou seja, enquanto as pessoas estão ali se divertindo, o pobre está ali sofrendo naquele lugar violento e que ninguém faz nada para mudar. O descaso das autoridades, ele também fica bem explícito no último verso, quando o autor diz: só peço às autoridades um pouco mais de competência, porque claramente ali, né, as autoridades, elas não estão dando
a visão, dando o apoio que essas comunidades precisavam. Então, o autor faz uma súplica: por favor, as autoridades sejam mais competentes em combater essa violência aqui dentro da comunidade onde eu moro. E a violência também fica explícita quando o autor diz: já não aguento mais essa onda de violência, e também em outras partes da segunda estrofe que a gente não colocou, mas também tem: só faço uma oração à minha santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Então, no refrão e na segunda estrofe, a gente consegue ver o quanto a vida na favela não tem sido fácil, mas tem sido dura. Não só por conta da criminalidade, da violência, mas também por conta do descaso das autoridades e do preconceito. Porque esse descaso, ele leva, né, ao preconceito, esse descaso e essa violência. Eles levam ao preconceito e dificultam aspectos como ascensão social, sabe? Então, isso encaminha os moradores da comunidade de novo para a vida da criminalidade. Isso vai renovar o ciclo da violência, em vez de tentar amenizar. Oi, gente, eu sou a Vitória, faço parte da comissão do Projeto Canário e vou continuar com a análise da letra da música com vocês. Bom, na primeira parte da terceira estrofe, a gente vê mais uma vez o retrato do tema da violência, mas dessa vez chamando atenção para um outro aspecto da vida na comunidade, que é a falta de acesso ao lazer. Quando a letra diz: diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. O que isso quer dizer? Que além de ter pouquíssimos ambientes de lazer nas comunidades, esses poucos ambientes que existem são fortemente, extremamente marcados pela violência. Infelizmente, é uma realidade que configura um cenário de opressão, e é um cenário muito pouco discutido, muito pouco evidenciado. E é justamente disso que trata na segunda parte, quando ele diz: nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. E depois, o gringo vem aqui e não conhece a realidade. Que realidade é essa? A realidade que se vive na comunidade de fato. Uma realidade de pobreza, de falta de acesso a direitos básicos como saúde, educação de qualidade, o próprio lazer que ele citou. Então, a gente percebe também uma tentativa tanto do Estado quanto da própria sociedade de esconder essa realidade. Quando ele diz que não tem um cartão postal disso, é justamente isso, porque a realidade não é uma realidade bonita, uma realidade boa de se mostrar e de se orgulhar. Então, a gente percebe essa tentativa de negligenciar essa realidade. E mais, quando ele diz: o pobre na favela vive passando sufoco, é justamente a falta desses direitos básicos, que a gente sabe que pouco é cobrado pela sociedade, medidas efetivas que mudem essa realidade. Então, cobrar que se tenha uma educação de qualidade pública, uma saúde nesses lugares que são mais afastados dos centros urbanos. Mas no final da letra, assim como outras letras de rap que trazem a temática social, ele traz um sentimento de esperança, quando diz: o povo tem a força, precisa descobrir. É isso, é mostrar esse cenário de opressão que, infelizmente, é uma realidade atual e, e que tem essa esperança de mudar essa realidade. E é uma mudança que tem que partir da própria comunidade, que é o que ele diz: se eles lá não fazem nada, faremos tudo aqui. Quem são eles lá? Esse eles lá é o Estado, a sociedade e nós aqui. Nós aqui somos nós que vivemos essa realidade. É o famoso nós por nós. Então, já que essa mudança não vai começar lá, que essa mudança comece aqui, dentro das próprias comunidades. E é esse o sentimento que ele finaliza essa estrofe, de esperança de mudar essa realidade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e hoje vim falar um pouquinho sobre preconceito e estereótipos. Bom, desde sempre convivemos com situações de preconceito e discriminação, e isso acontece diariamente, todos os dias de nossa vida. E por que isso acontece? E pelo fato de que isso acontece com tanta frequência, nós acabamos reduzindo isso a algo natural. Esquecemos o impacto que isso pode causar na vida daquele que sofre e também na vida daquele que pratica, daquele que provoca a situação de preconceito.
Todos nós temos raízes preconceituosas e isso se dá pelos padrões socialmente impostos desde que a gente nasce. Desde bem pequenininhos, somos criados a julgar o outro. Então, a gente cresce ouvindo que uma mulher é frágil e a gente toma aquilo como verdade. Então, toda vez que eu vejo que uma mulher está sob uma situação de fragilidade, eu julgo, eu falo, não, mas mulher é frágil mesmo, mulher não tem força. E isso não é verdade. E por que que nós tomamos isso como verdade, né? É uma coisa tão enraizada que desde pequeno a gente escuta que a gente toma como verdade. Por fim, é necessário entender que o preconceito é toda aquela forma de discriminação do outro sem uma razão concreta. Eu julgo ele por ser quem é, mas eu não tenho motivo para fazer aquele julgamento. Aquela característica que eu estou julgando, ela não é uma característica ruim, mas eu crio ela como sendo uma característica ruim e utilizo daquilo para diminuí-lo. Bom, nós fazemos isso porque desde pequenos, volto novamente a falar sobre isso, conhecemos os estereótipos. E o que são estereótipos, Giovana? Do que você está falando? Bom, os estereótipos é toda aquela forma de organização que a gente usa para classificar pessoas ou coisas. Então, para o nosso cérebro não ficar confuso com toda a informação nova recebida, toda vez que a gente conhece uma nova pessoa, a gente vai olhar para ela e vai classificar como tal. Como se fossem gavetas. Vamos pegar. Eu conheço alguém hoje. Eu vi que ela tem determinada característica. Então, o meu cérebro automaticamente vai colocá-la naquela caixinha de pessoas com características parecidas. Só que quando eu faço isso, eu perco a particularidade das pessoas. Aquela pessoa, ela não é igual a alguma outra pessoa que tem alguma característica parecida. E isso reduz totalmente quem ela é. Eu esqueço que ela tem novos sentimentos, ela tem ações próprias, ela tem conquistas próprias e reduzo ela àquela característica. E isso são os estereótipos. Realmente é uma forma de nos organizarmos ao conhecer alguém, não deixar aquela informação perdida, só que a gente esquece que quando a gente organiza aquelas pessoas, a gente enrijece ela dentro de caixinhas e colocamos ela naquilo. E uma pessoa não é uma caixinha. Eu não sou sólida, eu tenho liquidez. Tipo, eu posso ser uma nova pessoa, eu posso mudar amanhã. Aquela característica que você viu naquele momento, talvez nem seja uma característica minha. Talvez naquele momento eu me expressei daquela maneira. Enfim, é necessário que a gente entenda que os estereótipos, eles sempre vão estar nos acompanhando. Só que o que a gente faz com os estereótipos? Porque eles limitam o nosso pensamento. Eu uso estereótipo para me organizar, porque ao encontrar uma pessoa com determinada característica, eu vou relacionar ela a determinado grupo, ou eu uso o estereótipo, relaciono a pessoa a determinado grupo, relaciono a pessoa a determinada ação, e tomo isso como uma forma de julgá-la. Para isso, a gente precisa entender os dois tipos de estereótipos. Existem dois tipos de funções dos estereótipos, as socioafetivas e as sociocognitivas. Bom, os estereótipos não é de um todo ruim, porque ao me reconhecer a determinado grupo, eu crio um sentimento de identidade. Eu olho para aquele grupo com uma sensação de pertencimento. Isso é bom, porque eu vejo que características minhas são encontradas em outras pessoas. Eu não me sinto sozinho no mundo quando eu vejo que alguém compartilha daquele mesmo sentimento que alguém compartilha daquela característica, daquele modo de pensar. Mas a questão é que eu não posso deixar com que isso vá para uma outra característica que é a sociocognitiva. A função sociocognitiva dos estereótipos é realmente colocar as pessoas em caixinhas. Então, eu olho para aquele grupo e eu acho que todas as pessoas daquele grupo têm determinada ação e por isso eu vou julgá-la por fazer aquilo, eu vou discriminá-la por ser aquilo, e isso não faz sentido. Aquela é a forma como ela se identifica, é a forma como ela se encontra em um lugarzinho no mundo. E daí nasce o preconceito. Daí origina a sensação de ódio pelo outro, simplesmente por ele ser quem ele é, por ele estar incluso em determinado grupo. E a gente esvazia o sentido daquilo, a gente esvazia a particularidade de cada um. Por isso que temos esses dois tipos, a socioafetiva
O estereótipo de função socioafetiva é me reconhecer a determinado grupo, é me sentir bem com aquilo, é me sentir bem em compartilhar determinadas características, mas saber que nem todos daquele grupo têm as mesmas características que eu. E tudo bem, porque isso é a particularidade, é ser único de cada um. Agora, a sociocognitiva é eu olhar para as pessoas, colocá-las em caixinhas, e eu achar que elas nunca podem sair daquela caixinha, ela sempre vai ter determinadas características, e se ela tem aquelas determinadas características, ela não pode ter outras, e eu esvazio o sentido das coisas. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natan, também faço parte da comissão do Projeto Canário. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais sobre tipos de preconceito. Vou começar com o preconceito religioso. Eu vou trazer um exemplo que ele é um pouco antigo, bem antigo na verdade, que é sobre a religião cristã e a religião pagã. Os pagãos, eles acreditavam nos deuses da natureza, então deuses relacionados ao sol, relacionados à mata, relacionados às águas. E os cristãos, eles não acreditavam, eles acreditavam que existia somente apenas um Deus. E eles acabavam perseguindo a religião pagã, porque eles achavam que eles estavam errados. Esse é um exemplo antigo, mas a gente também tem nos dias de hoje as pessoas que menosprezam outras religiões, como Umbanda, Espiritismo, e chega a cortar os laços de amizade, os laços até familiares, com pessoas que têm religiões diferentes da sua própria. Isso configura um tipo de preconceito. Passando agora para o preconceito de gênero, vou falar um dado para vocês que na realidade é muito triste, que no Brasil os homens ganham cerca de 40% a mais do que o salário das mulheres para exercer exatamente o mesmo trabalho. Então, enquanto um homem ganha R$ 1.400, a mulher está ganhando R$ 1.000 para exercer exatamente a mesma função. Isso sem falar das frases que a gente tem que muitas pessoas acham que é brincadeira, que não influencia em nada, mas é um preconceito que está muito forte ligado à nossa população e faz muito tempo já que ele existe. São frases como, por exemplo, o lugar de mulher é na cozinha, mulher não pode sair para trabalhar, mulher não sabe dirigir. Essas frases configuram sim preconceito e muitas vezes as pessoas acham que são brincadeiras, mas não, isso não é um tipo de preconceito também. Vamos agora para o preconceito racial. Também é um preconceito que está bem enraizada, não só no Brasil, como no mundo. A gente pode dar exemplo disso trazendo lá atrás, mais ou menos 1500, quando os negros, os africanos, foram trazidos para o Brasil para servirem de mão de obra para os brancos. Agora, trazendo um pouquinho mais recente, um exemplo que eu vou trazer é de 1936, está um pouquinho longe também, mas é de um norte-americano que era corredor. Ele ganhou a corrida dos 100 metros rasos nas Olimpíadas. Nisso, tem o costume de sempre o presidente do país cumprimentar os vencedores das provas. E o presidente da Alemanha, porque foi em Berlim, era o Hitler. E ele simplesmente virou as costas e não cumprimentou esse corredor americano negro. E o fato é que, porque o Hitler era racista, ele era preconceituoso. Bom, vamos passar agora para a gordofobia. A gordofobia também configura um tipo de preconceito. E os exemplos que a gente pode trazer são os bullings e as exclusões dos grupos de amigos, as piadas, que na verdade não são piadas, também configuram um tipo de preconceito. Então, quando você tem um amigo ou amiga que está acima do peso e você faz uma piada, uma brincadeira, isso não é uma brincadeira, isso configura também um tipo de preconceito, porque você não sabe como é que aquela pessoa está se sentindo, você não sabe o poder que sua palavra tem para machucar aquela pessoa. Então, nunca, quando você fala de um tema delicado como esse, você pode estar brincando. Isso configura também uma forma de preconceito. Então, contar piada sobre amigo acima do peso não é legal. Falando agora sobre homofobia, também trago um dado muito triste, que no Brasil, a cada 16 horas, uma pessoa homossexual é morta. Esse é um dado, assustador, realmente muito triste. E também entra no ponto da gordofobia, quando você faz algumas piadas, algumas brincadeiras, isso não pode ser considerado brincadeira, isso também configura uma forma de preconceito. Você não sabe o poder das palavras e você não sabe o que você fala e a forma com que você fala pode atingir outra pessoa e pode machucar. Então, é um dado realmente muito triste e não se deve brincar com esse tema, que também é uma forma de preconceito. Vamos falar agora sobre xenofobia. Xenofobia é um tipo de preconceito que a gente pode relacionar aos povos. Então, por exemplo, as pessoas acharem que os franceses não tomam banho. Eles configuram como uma brincadeira, mas na verdade também é uma forma de preconceito. Ou falar que os africanos, eles são menos inteligentes que os outros povos. Ou falar que o brasileiro, quando vai para o exterior, ele não deve ter um emprego porque brasileiro é preguiçoso, brasileiro é mau caráter.
coisa do tipo. Então, eles estão rotulando, sabe? Eles estão definindo algumas características e tendo realmente preconceito sobre determinado povo. Xenofobia também é uma forma de preconceito e ela é muito presente ainda no mundo. Vamos agora para preconceito de classe social. Classe social a gente pode, para deixar mais fácil a explicação, a gente pode fingir que existem só dois grupos. Os caras muito ricos, milionários, e as pessoas mais pobres, de origem mais humildes. Esse preconceito configura quando essas pessoas mais ricas, que têm mais dinheiro, olham para essas pessoas de origem mais humildes e acham que eles não podem crescer na vida, acham que eles não podem trabalhar, acham que eles não podem estudar, acham que eles não podem arrumar um emprego. Então, sempre quando eles veem essas pessoas mais humildes trabalhando, eles não acreditam nelas, não botam fé, não vão ajudar a procurar emprego, não vão empregar essas pessoas. Então, esse é um preconceito que a gente pode colocar como preconceito de classe social. E agora, para finalizar, esse é alguns tipos de preconceito que a gente está trazendo, falar sobre o preconceito com deficientes. Também entra naquela parte da brincadeira, que eu falei sobre a homofobia e a gordofobia. Quando você vê, tem um amigo, tem um conhecido, tem uma pessoa deficiente, faz algumas piadas, isso não se configura como piada, isso se configura como preconceito, isso não pode. Também tem a dificuldade que eles têm em arrumar emprego no Brasil. Então, tem dados que aproximadamente 1 em cada 3 deficientes somente conseguem empregos. São dados realmente muito tristes, sem falar do ponto de acessibilidade. Então, é muito difícil se encontrar muitos lugares que tenham acessibilidade diferente para os deficientes. E na lei isso deveria ser presente em todos os lugares, porque todo mundo tem os direitos iguais e devem ter a oportunidade de aproveitar as coisas da mesma forma. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês na parte de tipos de preconceito, e agora vocês vão passar para o próximo slide. Falou, gente, até mais. Oi, eu sou a Nicole e eu tô aqui pra gente refletir algumas coisas juntos. Bora lá? A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: vocês já viram alguma mulher cometer algum vacilo, algum deslize no trânsito e a primeira coisa que vocês pensaram foi: tinha que ser mulher? Mas opa, peraí. Por que tinha que ser mulher? Isso significa que os homens nunca cometem nenhum tipo de infração no trânsito, então? Vocês não acham que a ideia de que mulher não sabe dirigir é uma generalização sem sentido algum? Até porque diversas pesquisas comprovam que quando os homens estão no volante, eles cometem muito mais acidentes com vítimas do que as mulheres. Uma pesquisa lançada em 2018 pela DPVAT comprovou que a cada 4 acidentes, 3 eram cometidos pelos homens. Mas por que será que nós pensamos, falamos e reproduzimos ideias tão generalistas, estereotipadas e preconceituosas? Será que a gente já nasce preconceituoso ou será que a gente aprende a ser? A verdade é que a gente nasce com uma folha de papel em branco, vazia, sem nada. E conforme a gente vai crescendo, a gente aprende tudo isso, escutando frases como homem não chora, tal pessoa tem cabelo ruim, ou senão, a mina lá até que é bonita, pena que é gorda. Tudo bem ciclano ser gay, mas não pode beijar em público. Todas essas frases, elas são ingredientes e produtos de um caldo cultural que é carregado de preconceito. E muitas vezes, quando ele é questionado, é tratado de forma banal, natural. Ah, mas isso não é preconceito não, é só uma brincadeirinha. Ou senão, ah, mas sempre foi assim, meu avô também falava desse jeito. Ou quem sabe, ah, mas todos os meus amigos pensam igual a mim. Mas essa banalização não deveria ser feita. O preconceito não pode ser justificado. Nunca. Até porque ele não é apenas uma deficiência psíquica de quem o pratica, mas ele também é um gerador de violência. E é uma violência que ofende, que magoa, machuca e infelizmente mata. Mulheres morrem por serem mulheres. Negros morrem por serem negros. Homossexuais morrem por serem homossexuais. Eu queria pedir para vocês escreverem no pedaço de papel algum momento, alguma frase, alguma história em que vocês já foram preconceituosos com alguém ou que alguém já foi preconceituoso com vocês e a forma como vocês se sentiram naquele momento. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos para a parte 3 da nossa oficina. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre empatia e inteligência emocional. Então, vamos entender como que essa inteligência emocional e a empatia estão correlacionadas e como elas têm a ver com preconceito e por que nós devemos estudar isso e como que a gente vai usar essas duas coisas para nos desenvolver pessoalmente. Tá bom? Então vamos lá. Iniciando com empatia.
Bom, galera, agora que a gente já falou bastante sobre preconceito, a gente vai falar um pouco sobre empatia. O que é empatia, qual é a importância dela, o que ela tem a ver com o preconceito. Então, logo de início, eu já queria dar um exemplo bem prático e bem comum no nosso dia a dia, e que já deve ter acontecido com alguns de vocês. Imagina aquele dia chuvoso, tá caindo uma chuva muito forte, e vocês estão lá na rua sem guarda-chuva, então vocês já estão todos molhados, encharcado. E você chega naquela loja que você precisava entrar. E logo de cara, a recepcionista já olha para você e fala: Nossa, que chuva, hein? Ela não faz nada para te ajudar e fica por isso mesmo, você fica todo molhado. Agora imagina numa situação 2 em que você chega na mesma loja, já todo molhado, mas assim que você entra, a recepcionista já vem te receber. Ela já pergunta se você precisa de ajuda, ela já pega os seus objetos tudo molhado, já deixa separado e também já aponta para você onde é o banheiro para você poder se enxugar. Vocês viram a diferença dessas duas situações, galera? Na situação 1, a recepcionista não teve nada de empatia. Ela viu que você estava todo molhado, ela não te ajudou, mas na situação 2, a recepcionista foi muito mais empática. Ela viu que você estava numa situação ruim, ela procurou te ajudar, ela perguntou se você precisava de ajuda. Então, isso que é empatia, galera. É você analisar as situações, ver que as pessoas estão precisando e ajudar elas. As pessoas empáticas, elas se colocam nas situações das pessoas, trata a pessoa do jeito que ela gostaria que fosse tratada, e muitas vezes o que é melhor para nós não é o que é melhor para ela. Então, cabe a nós analisarmos as situações e entender qual é o sentimento da pessoa para a gente poder ajudar ela. Agora que a gente conseguiu entender um pouco melhor o que é empatia, eu vou explicar para vocês quais são os 3 componentes necessários para formar esse valor tão importante. Bom, o primeiro é o componente cognitivo. E nesse componente, a gente tem a capacidade de compreender os sentimentos e também a perspectiva de outras pessoas. A gente se colocar um pouco no lugar delas e entender o que essa pessoa está sentindo. O segundo é o componente afetivo. O componente afetivo, ele é guiado pelo sentimento de compaixão e simpatia por outras pessoas. Além de a gente tem que ter uma preocupação com o bem-estar delas. E por último, é o componente comportamental, e consiste em a gente transmitir um entendimento do sentimento das pessoas. As pessoas precisam se sentir seguras, compreendidas e acolhidas, sobretudo. E, moçada, com isso, praticar a empatia fazer com que o ponto de vista de outras pessoas também sirva de guia na hora de a gente tomar uma decisão ou alguma atitude perante na nossa vida para poder ajudar outras pessoas. Bom, pessoal, eu sou o Luiz Vinícius e vou conversar com vocês um pouquinho agora sobre inteligência emocional. Vocês já ouviram falar disso? Enfim, você já está pensando, tá, mas o que é inteligência emocional e o que ela tem a ver com empatia, preconceito? Bom, vamos primeiro definir o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é um conjunto de competências, então é um conjunto de habilidades, coisas que você sabe, que vão te ajudar a lidar com pessoas, lidar com as suas emoções, com as emoções das outras pessoas, a lidar com desafios. Então, essa inteligência emocional ela é baseada em 4 princípios. Primeiro delas, percepção das emoções. Então, o que é isso? É quando você consegue perceber quais emoções você tem diante de um desafio, diante de uma situação, diante de uma pessoa. Às vezes tem momentos em que pessoas vão falar coisas que não agradam você talvez sinta raiva, fique nervoso, fique ansioso. Então, essa parte da percepção é isso, você perceber quais são essas emoções que você está sentindo. Outra coisa, raciocínio por meio dessas emoções. Tá, o que é o raciocínio? É você pensar através dessas emoções. Então tá, eu percebi quais são minhas emoções, primeiro ponto. Segundo, eu vou raciocinar através dela. Então peraí, essa emoção que eu tô sentindo, ela faz sentido para essa situação, para esse desafio? Ah não, não faz, eu acho que é outra coisa. Então você começa a ter um raciocínio um pouco mais profundo, né? Um entendimento um pouco mais profundo. E aí entra o terceiro ponto, que é justamente o entendimento das emoções. Então esse terceiro ponto é realmente você compreender quais são essas emoções que você está sentindo e o que elas representam para você. Então, nessa situação que eu disse, alguém disse alguma coisa que você não gostou, você acha que está com raiva e tal, você percebeu qual é essa emoção, né, de raiva, de ansiedade, você vai raciocinar através dela. Então você vai pegar e vai pensar, tá, mas será que é raiva mesmo? E aí você raciocina, tá, eu não tenho raiva dessa pessoa, eu apenas não gostei
do que ela me disse. O que ela me disse me deixou triste, me deixou chateado. Então isso é entendimento também. Então você entendeu qual é essa emoção e você entendeu o que ela representa para você. E por fim, é o gerenciamento das emoções. Tá, o que é gerenciamento das emoções? Gerenciamento das emoções é você saber lidar com as suas emoções. Então, no momento que você sente raiva, no momento que você sente ansiedade, no momento que você sente tristeza e por aí vai. Mas tá, o que tem a ver com preconceito? O que tem a ver com empatia? Bom, quando a gente consegue entender melhor as nossas emoções, a lidar com elas, agir a partir delas, a gente consegue praticar a empatia mais facilmente. Como assim? Se eu consigo entender o que eu estou sentindo, o que a outra pessoa falou para mim que me fez sentir, uma situação me fez sentir, eu consigo mais facilmente me colocar na situação da outra pessoa quando ela sentir determinadas emoções. E aí, o que tem a ver com preconceito? É isso. Quando você vê uma pessoa sofrer preconceito, ou até mesmo vocês, se for um amigo de vocês, vocês vão conseguir se colocar no lugar deles de uma outra forma. Então, às vezes, todo mundo já cometeu bullying, pelo menos uma vez na vida. Então, todo mundo já fez isso. Isso é errado. Então, o bullying é errado. O bullying é você ser preconceituoso com alguma coisa referente a outra pessoa. Então, quando você tem inteligência emocional para entender quais são as emoções das outras pessoas, você se coloca no lugar dela, e aí entra a empatia, em que você para e pensa, nossa, isso não tá legal. E por que é tão importante a gente desenvolver essa inteligência emocional? Porque a partir dela, vocês vão conseguir construir relações mais saudáveis e respeitosas com as pessoas. Então, com a sociedade, com a sua família, com seus amigos, e por aí vai. E aí, pessoal, agora eu quero convidar vocês a entrar em mais um momento reflexivo. Lembra do primeiro momento reflexivo que vocês fizeram? Então, vocês pensaram sobre situações em que ocorre preconceito, que a Nicole falou. Agora que vocês têm uma compreensão um pouco melhor sobre empatia, sobre inteligência emocional, se colocar no lugar do outro, quais tipos de preconceito existem, porque muitas vezes algumas ações a gente acha que não é preconceito e aí passa batido. Então, agora que vocês têm um entendimento um pouco melhor, reflitam de novo. Eu já coloquei uma outra pessoa numa situação dessa? Eu já fui preconceituoso? Pensem um pouquinho. Vocês já sofreram preconceito? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Sempre se colocar no lugar do outro. Então, mesmo que uma pessoa tenha preconceito com vocês são discriminados e tal, tentem entender um pouquinho. Não estou dizendo que a pessoa está certa. Mas é legal a gente tentar entender por que a outra pessoa está tendo essa atitude comigo. Será que ela tem algum trauma do passado? Será que aconteceu alguma coisa recentemente que a deixou dessa forma? Então, nunca a nossa atitude tem que ser de confronto diante dessas situações. Tem que ser uma atitude de entendimento, de empatia e de inteligência emocional. Tá? Então, pessoal, fiquem com esse momento de reflexão após o término da oficina. Pensem mais um pouquinho sobre isso, em diversas situações em que vocês já estiveram envolvidos. E lembrem-se que o importante é sempre a gente se colocar no lugar do outro e tentar entender quais são as suas emoções naquele momento, tá bom? Pessoal, obrigado por assistir a oficina e até a próxima. E finalmente chegamos na pergunta que a gente tanto buscava. O que a empatia tem a ver com preconceito? E galera, a empatia tem tudo a ver com preconceito. Considere que muitos dos nossos preconceitos eles são ocultos. E esses preconceitos ocultos, eles interferem muito na nossa maneira de pensar e também de ter empatia no nosso dia a dia. Mas esses preconceitos aparecem de uma forma mais visível na nossa sociedade, através do preconceito contra raça, idade e sexo. Mas para acabar com tudo isso, é muito importante a gente seguir a ideia da empatia, porque uma pessoa que tem esse valor muito bem desenvolvido dentro de si, o preconceito já não existe mais dentro dela. E finalmente chegamos à Jornada do Canário. Esse é um quadro que a gente vai trazer para vocês no final das oficinas, diversas notícias sobre o mundo, para deixar sempre vocês antenados do que está acontecendo. E durante uma partida do Campeonato Francês, que aconteceu no dia 13 de setembro, entre PSG e Olympique de Marseille, o Neymar acusou o jogador Álvaro Gonzalez de ter xingado com palavras racistas. Logo no segundo tempo, durante uma jogada, o Neymar acertou um tapa o Álvaro. Esse tapa causou a expulsão do Neymar,
que saiu revoltado de campo protestando contra esse ato racista. A expulsão causou 2 jogos do Neymar no campeonato francês. E galera, essa é só mais uma notícia que mostram o quão presente o racismo ainda está na nossa sociedade. Outra notícia que a gente quer trazer para vocês é em relação às queimadas que estão acontecendo no Pantanal. Pantanal é aquele bioma que está presente em parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e que agora no mês de julho de 2020 bateu o recorde de queimadas e continua queimando até agora. Bom, a maioria dos especialistas dizem que essas queimadas têm origem humana, ou seja, foram provocadas propositalmente por humanos, e que têm se alastrado em proporções muito preocupantes, devido a questões climáticas, principalmente relacionadas ao desmatamento na Amazônia, que se intensificou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso porque a Amazônia é responsável por produzir uma umidade que vai para o resto do país, provocando chuvas. Então, se não tem essa umidade provocada pela Amazônia, não tem as chuvas no resto do país, inclusive no Pantanal. Fica muito difícil combater esses incêndios florestais em proporções tão grandes sem essas chuvas. Um outro ponto que também tem sido discutido é o retorno das aulas presenciais em escolas de ensino básico. Sabe do desafio, pensando em bebês até jovens de aproximadamente 19 anos, se mantendo em sala de aula, cumprindo as regras de distanciamento social, uso de máscaras e controle da temperatura. Mas talvez essa seja uma necessidade, e para que ela seja atendida de uma maneira um pouco mais segura, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, estão propondo um plano de ação para o retorno. O retorno não seria obrigatório, então ficaria a parte dos municípios ou estados decidirem retornar ou não, mas caso ele ocorra, as regras deveriam ser seguidas conforme o planejamento. E para encerrar, vou contar um pouco para vocês sobre como funcionam as vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil contra o Covid-19. A princípio, 2 vacinas mais promissoras estão sendo testadas no país. Uma é uma parceria da Universidade do Reino Unido com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. E a outra é uma parceria entre uma empresa chinesa e o Instituto Butantan, daqui de São Paulo. As 2 vacinas já estão sendo testadas em humanos. A vacina chinesa está sendo testada desde abril e a de Oxford, que é essa em parceria com a Fiocruz, desde julho. E o esquema de testagem é basicamente o mesmo. As vacinas passam por uma fase laboratorial para depois serem testadas aos poucos em grupos cada vez maiores de voluntários humanos e assim analisar se surge algum sintoma que não é para surgir e dá algum problema no sistema imunológico, ou se consegue atingir o grande objetivo da vacina, que é criar uma resposta imunológica ao vírus, ou seja, que o corpo consiga ficar imune ao vírus depois de ter contato com a vacina.